Olá galera do blog, do Facebook, do YouTube. Eu sou o pastor Sandro, essa é minha esposa Ives. Olá gente, tudo bom? Na segunda-feira a gente bate um papo sobre assuntos relacionados aos valores do reino de Deus e relacionado ao cotidiano da vida cristã. Hoje o nosso assunto é sexo, não é verdade? Verdade. Quer falar mais nada não? Não. Travou? Uma vez uma senhora falou assim: eu não acredito que existam pessoas que casem sem ter tido relacionamento sexual antes do casamento. E aí eu tive que responder a respeito da minha vida e da vida da minha esposa em relação ao nosso namoro e ao nosso noivado. Nós tivemos relacionamento sexual antes do casamento? Não. Não tivemos relacionamento sexual antes do casamento. Não que ela não quisesse, ela queria muito. Tá. Deus me guardou, Deus repousou sobre mim a sua glória, né, e eu consegui ali resistir ao intento do inimigo que naquele momento estava ali usando a minha esposa. Quem conhece a nossa vida sabe que isso é verdade, né? Essa máxima de dizer que não existem pessoas que se casam sem ter relacionamento sexual, é mentira. Isso quer dizer que nós não tínhamos vontade? Claro que nós tínhamos vontade, ela mais do que a minha. Nós conseguimos ir além da nossa vontade, nós conseguimos controlar a nossa vontade. E também para isso aí houve algumas coisas que a gente colocou como que favoreceram, né, que a gente não cair fora. O temor a Deus, o nosso namoro não foi longo, não é verdade? Namoro entre namoro e noivado, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas para um pessoal que hoje em dia namora 1 mês, já está fazendo juras de amor eterno e é tudo retardado. já parece que retardado. Tem 10 anos de namoro. Retardado. Gente, desculpa. Mas nem teve tempo ainda de conhecer a pessoa. Porque amor é conhecimento. Amor é relacionamento. Meu marido, nem hoje ela ainda não ama, porque ela veio aí com uma máxima aí, que ela foi no congresso, que diz que mulher não tem que amar o marido, só tem que se submeter. Mentira, eu falei pra ele que quando o marido é amável e demonstra nas atitudes dele o amor para com a esposa, a não ser que realmente ela seja uma tola, né, e não tenha vontade de constituir uma família feliz e tal, no natural ela vai amar o marido. Então, assim, até a ordenança bíblica é para que o homem ame, porque a mulher já é mais amável mesmo, ela já é mais fácil de amar. Né? Ou seja, namorou comigo sem me amar, noivou comigo sem me amar, casou comigo sem me amar, e fizemos 10 anos, 10 anos dia 29 de dezembro e continua não me amando. Não, eu amo. Mas quando a gente começou a namorar, eu não te amava. Eu também te conhecia. Não tem como falar, a não ser que seja um amor já platônico e que você já ficava admirando e amando a pessoa. Eu também não era teu crush? Não era. Vai uma dica pra você, porque às vezes você fica esperando uma pessoa pra você começar um relacionamento, começar a namorar. Muitas características, exigências. De paixão, assim, que, ai meu Deus, é claro que tem que existir alguma coisa que te atraia, né? E isso aí é óbvio, porque senão você não vai começar, até parece. Senão você não vai começar a namorar com aquela pessoa. Não. Mas assim, no natural, a gente elenca algumas coisas que a gente quer de uma pessoa, que a gente quer que tenha em uma pessoa. Fala aí quais eram as características que você esperava em Deus e que eu supri. Quer em uma pessoa, e aí você vai, depois que você conhece alguém que quer ter um relacionamento contigo, você mais ou menos vai ponderando ali pra ver se encaixa naquilo que você pediu a Deus. Fala aí. Eu pedi que fosse um homem de Deus, independente financeiramente, que trabalhasse, que fosse mais alto que eu. Pedi isso. Você percebe que eu tô no banquinho e ela tá na cadeira mais alta. E a gente tá quase na mesma altura. Vamos lá. Que fosse mais alto do que eu, porque eu gostava muito de usar sapato alto e também não queria namorar ninguém mais baixo que eu. Mas isso é uma coisa minha. Não é preconceito. Tem meninas que namoram rapazes mais baixos. Já tem problema na coluna. Eu uso ainda muito sapato alto. Vai ficar se abaixando. E não bastava ser crente, mas que fosse envolvido nos trabalhos da igreja, porque como eu sempre fui muito envolvida nos trabalhos da igreja, não bastava eu namorar alguém que fosse cristão, porque tem pessoas que
se conformam simplesmente estar ali sentados, não trabalhar dentro da igreja, e isso causa um transtorno dentro de um relacionamento, um casamento, caso a pessoa queira, né, ficar muito tempo ali na igreja trabalhando. E aí, quando ele me pediu namoro, mesmo não o conhecendo muito tempo, mas eu já conhecia um pouco a parte da família dele, e pelo pouco tempo que eu o vi dentro da igreja, ele já era do Ministério de Louvor, sempre muito ativo e tal. E aí eu fui ponderando, fui tendo algumas informações extras, de saber se ele trabalhava, como é que era e tal, né? E iniciamos ali, sem amá-lo. Sem amar. Mas já tendo um interesse despertado, bonito, né, também. Sempre fomos ativos na igreja, nosso tempo era ocupado com escola, com trabalho, com as atividades da igreja. Tem um ditado que diz que mente vazia, oficina do diabo. Quando você tem dois namorados que não são envolvidos com projetos da igreja, não envolvidos com as coisas da escola, tem aquela infinidade de tempo para estar ali, o tempo todo, alguma coisa vai dar errada nisso aí. Porque é muito tempo ocioso. É muito tempo ocioso. E aí a carne vai acabar tendo espaço para manifestar os seus desejos. Uma das coisas que se discute muito e que às vezes acaba trazendo a necessidade desse relacionamento sexual para dentro do namoro, esse sexo por lazer, que às vezes as meninas acham assim, se não transar comigo, se não fizer sexo comigo, vai fazer sexo com outra pessoa. E por que eu estou falando isso? Nós passamos um momento agora, ele fez uma cirurgia de coluna, botou uma prótese, e óbvio, nós não tivemos durante um bom momento, até antes, por causa de período de crise de dores, relacionamento sexual. E muitas das vezes, no relacionamento, um pensa assim, se ela não fizer sexo comigo, né, ou ele não fizer sexo comigo, ele vai se satisfazer numa outra pessoa. E aí surge uma dúvida na minha mente. Se ele ou ela não conseguem esperar um momento que sabe que vai acontecer, ou seja, tem um momento ali onde eles não estão tendo relacionamento sexual. Mas um dia vai acontecer. Mas vai acontecer, né? Sendo virgem ou não sendo virgem, antes de começar esse namoro, mas após o casamento, eles vão ter esse relacionamento sexual. Então isso é fato. Haverá o relacionamento sexual, isso é certo na cabeça dele. Então se ele não consegue esperar com essa certeza de que haverá o relacionamento sexual, como que essa pessoa se comportará diante de uma situação em que momentaneamente, por um grande período, ele não possa ter um relacionamento sexual com a sua parceira, com o seu esposo, com a sua esposa, por um determinado momento grande, às vezes anos, meses, anos, ou muitas das vezes situações que são irremediáveis, onde a pessoa não vai poder ter mais nenhum tipo de relacionamento sexual. E aí, se você está namorando com uma pessoa que ela coloca isso pra você, que quer ter relacionamento sexual porque não consegue se aguentar, qual é a garantia que você nunca vai ficar entrevado em cima de uma cama? Não é? Qual é a garantia que você nunca vai ter uma enfermidade que te impossibilite de ter relacionamento sexual? Ou ele, qual é a garantia que vocês têm? Que vocês terão toda a vida sadia para ter uma atividade sexual. Então, um relacionamento ele precisa estar um passo além do sexo. O sexo ele não pode ser a coluna. É óbvio que ele é importante, ele é bom, é muito bom, né? Fazer sexo é muito bom, mas ele não pode ser o elementar para sustentar um relacionamento, porque se ele é isso, se é isso que sustenta o seu namoro, quando ele faltar, vai desestruturar, porque quando esse sexo faltar, vocês estando casados, pode ter certeza que ele vai te trair e que ela vai te trair. E assim, quantos casos a gente vê de relacionamento? Eu estava vendo uma modelo, né, que acho que tacaram ácido nela e ela era muito bonita mesmo. E o esposo dela também, muito bonito, um homem muito bonito. E depois de ter passado, né, por esse acidente, acho que um fã, uma pessoa que tinha raiva dela, uma coisa assim, jogou um ácido nela, ela ficou totalmente desfigurada. E ela passou por mais de 10 cirurgias. Tem um caso daquela chinesa também que teve aquela doença que a pele solta, né? Que ela envelheceu. A gente também viu. E assim, o rapaz que estava com ela, o esposo dela, né? Permaneceu ali junto com ela e tal. E assim, até meio que se achando indigna, porque tipo, você
às vezes a pessoa se coloca nessa condição, dependendo do que é o comportamento do outro, você até quer liberar a pessoa para que ela siga a vida dela. Então ela chegou a propor isso pro esposo dela, olha, não foi dessa forma que você me conheceu, ninguém poderia prever que um dia, quem vai imaginar, gente, que alguém vai chegar diante de você, vai jogar um ácido no seu rosto e você vai ficar uma pessoa desfigurada. E ali, mesmo estando na sua saúde perfeita, né, sendo um homem bonito, o marido dela fez uma declaração de amor para ela, falou que ele não se casou com ela pela beleza que ela tinha exterior, que ele se casou pelo que ela era, né? Então, assim, ela continuava sendo a mesma pessoa que ele tinha conhecido. E hoje, se você procurar na internet, você vê o relato, história dos dois juntos e tantos outros casos assim, né? Então, assim, é claro que você sempre espera envelhecer junto da pessoa, com saúde, ambos ali na mais perfeita boa forma. Às vezes um engorda um pouquinho. A gente está falando aqui em relação a sexo. Eu engordei. A gente está falando em relação Você a também. sexo, mas coisas... Mas a gente está emagrecendo. Eu Mas- emagreço 1 quilo por dia. E ela tem inveja. Porque eu pedalo meia hora por dia e eu Aí quando pedalo. ele tirou todo o líquido do corpo dele, ele vai lá e se pesa. Eu pedalo ouvindo louvor e dizendo assim, me emagrece, Jesus. Eu olho pra minha barriga e digo assim, cai por terra agora, te repreendo. Mas assim, quantos casais por coisas muito mínimas, né, como essa questão de engordar mesmo, perdem o desejo um pelo outro por conta disso. Então assim, é muito ruim você estar com alguém que você precisa ser exatamente aquele padrão o resto da sua vida, o tempo inteiro, não pode existir nenhuma mudança daquilo. Não estou falando para você não se cuidar, para você não Tem que estar se bem. cuidar. Tem mulheres que se largam depois do casamento, homens Fica com também. monocelha, não pode. Homens também que se largam. Não corta cabelo. Já casei, não Não limpa as preciso mais- unhas. não preciso mais me Não limpa a cuidar. orelha. Então, assim, não é isso que a gente está falando, mas assim... A esposa vai dar um cheiro, aqui tá uma placa de cera. Ai, que nojo. Mas assim, alguns fatores que estão além do que a gente pode controlar podem acontecer. Às vezes é um medicamento que é necessário ser tomado que te faça engordar, que te Sim. faz dar espinhas. Mas que é te corticoide, né? Eu, no meu problema de coluna, tomei muito medicamento à base de corticoide, de ficar muito inchada. Então assim, o desejo do outro se acaba por conta disso. Nunca. Então assim... Ainda mais que eu que gosto de inchada. Se você... ele gosta de gordinho. Eu não gosto de gente magra. Ele tá passado porque eu falei que minha meta é perder 12 12 quilos. Assim, a gente vai comer. Mas quando ele me conheceu, eu tinha menos 15. Então, não tem desculpa. Por isso que meu amor desenvolveu. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Você que é namorado, namorada, esposo, esposa, de você mostrar para o outro que o seu interesse continua o mesmo, independente dele poder te proporcionar naquele momento ali sexo, de te proporcionar uma beleza, um estereótipo perfeito. De repente ele não pode e ele tem que se sentir amado da mesma forma se ele estivesse perfeitamente lindo, bonito e em perfeito estado de beleza física, né? A minha esposa superou as expectativas, né, que eu esperava. Eu sou uma pessoa meio desalinhada, meu olho é torto, minha boca repuxa para um lado, meu olho é mais fechado que o outro, o nariz aponta mais para cá. Mas assim, havia uma expectativa do que eu esperava. Eu esperava uma mulher que fosse bonita aos meus olhos, dentro dos meus padrões, e que fosse serva de Deus e que fosse inteligente. Porque, gente, na boa, ficar com gente burra é muito ruim. E aquilo te dá uma agonia, uma pessoa, sabe, às vezes sem conteúdo, só fala pataquada, só fala asneira. Não é que não tem estudo, não, sabe, que tenha Isso não graduação, escolaridade não, mas uma pessoa inteirada, uma pessoa que sabe desenrolar, sabe desenvolver uma conversa, a pessoa não sabe conversar. O que eu esperava era isso, Senhor, me dá uma pessoa que seja inteligente, porque, gente, olha só, vamos fazer as contas, o dia tem 24 horas. Normalmente, a Organização Mundial da Saúde pede que a gente durma 8 horas. A gente não dorme, tem gente que dorme 12, né? Tem gente que dorme 13. Né? Tem gente que passa a vida acordando meio-dia, quando chegar aos 50 anos só viveu 25. Mas olha só, vamos lá. 24 horas menos 8 dá 16 horas, ok? De sono, mais 8 horas de trabalho. Menos 8 horas de trabalho. Perdão. Menos 8 horas. 8 horas. 16 menos 8, 8 horas. Bota aí 2 horas de engarrafamento. Vamos botar 2 para ir, 2 para voltar. 8 horas menos 4,
4 horas. Aí chegou em casa. Vocês vão ter 4 horas para conviver. Tu acha realmente que tu vai transar 4 horas, rapaz? Tu acha realmente que a tua mulher vai aguentar você em cima ali 4 horas? Todo dia. Todo dia? Você precisa de alguém para conversar, meu. Você precisa de alguém para trocar assunto, trocar experiência. Fora que vai chegar uma época em que você não vai ter relacionamento sexual. Talvez você fique potente sexualmente, não recebe essa palavra não. Na semana da menstruação da mulher. Na semana da menstruação. Então assim, sobraram 4 horas, presta atenção. 4 horas na semana, aí você vai ter 4 vezes 7, que vai dar 30 aí. Ah, não sei, eu sou advogada. Que isso, gente? 4 vezes 9, 36, 32, que 30? 28. 4 vezes 7, 28. Então você vai ter 28 horas aí, ó, em que você não vai ter nenhum pinguinho de sexo nisso aí, somado com a TPM. E aí você cede pro seu namorado e pra sua namorada, achando que senão ele não vai aguentar. Como é que esse cara vai aguentar aí essa semana? Ele não consegue ficar sem passar a mão em você, sem te respeitar. Você acha que é mole ficar do lado de uma mulher virada, né, no giraia, né, estressada, com TPM? Eu não fico assim. Você não fica, mas o resto do mundo todo fica. Mas com cólica, com dor no peito. Não, realmente. Tá entendendo? A gente vai fazer um carinho, não encosta. Não encosta. Bota a mão, ai, tô com dor. Tá com cólica. Isso é uma semana. Isso aí todo mês. E vão ser 12 vezes no ano. Fora as mulheres que às vezes têm essa coisa desregulada. Às vezes, fora a cólica, tem enxaqueca. A mulher às vezes não consegue nem ficar de pé. E aí, por que a gente está falando essas coisas naturais? A gente nem entrou muito na questão da Bíblia, porque existem questões lógicas que já são suficientes para te provar que se esse carinha aí está usando como argumento, eu saio com outras para não poder fazer contigo e você aceita isso, primeiro, você é uma idiota. E segundo, ele está dizendo para você que se em algum momento, depois do casamento, vocês não puderem ter relacionamento sexual, ou ele vai te trair, ou ele vai te largar. Porque o relacionamento de vocês é pautado simplesmente na presença do sexo. E aí, a gente vai fechar aqui a nossa conversa, agora trazendo para a Bíblia. Apóstolo Paulo diz que quando ele fala do casamento, ele diz assim, isso eu digo, não a respeito somente do homem e da mulher, mas isso eu digo sobre Cristo e a igreja. Olha como é que é sério essa coisa. O relacionamento, ele precisa ser firmado em aliança, porque o relacionamento, à luz da Bíblia, ele aponta para o relacionamento da igreja, nós, com Cristo. O que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma vez eu pregando na igreja, eu falei assim, gente, vamos nos esforçar, porque é só até a morte. Então, às vezes a gente acha que isso é muito. Que isso? Como assim só até a morte? Porque nós cremos na eternidade. Comparado à eternidade, né? Comparado à eternidade, a morte é um 80 tempo... anos. Mas é um tempo determinado. É um tempo determinado. Ou seja, o que Deus está querendo dizer com ser fiel até a morte? Ele está querendo dizer que se a pessoa não consegue ser fiel naquele tempo, determinado tempo, seja 10 anos ou 80, que é limitado, ela não pode ser fiel e não será capaz de ser fiel na eternidade, no ilimitado. Então, o que Deus está querendo dizer? Olha, segura aí, não peque, porque é só até a morte, porque depois disso haverá uma eternidade. Estou passando a mão aqui no seu rosto, né? Se a pessoa não consegue ser fiel até um tempo determinado, onde ela sabe que depois daquilo ali, ela terá todo aquele período ali para gozar de alegria com a sua esposa, não é verdade? E ela não consegue ser fiel nesse tempo determinado e limitado, você acha que ela será fiel no tempo que é indeterminado? Haverá as bodas do Cordeiro, como houve as nossas bodas, certo? Até aí? Certo. Então esse foi o tempo determinado. Depois das bodas, a igreja vai para um tempo que não tem fim. E quando nós passamos as nossas bodas, nós fomos para um tempo que é indeterminado. Tem fim, porque a gente vai morrer. Só não sabe, mas a gente não sabe o quanto vai durar. Pode ser 10 anos, pode ser 20. E eu olhar para a cara dessa mulher aqui, eu fico pensando assim, caramba, vai ter essa mulher. Vai ser até o fim da minha vida. A gente deseja que realmente essa palavra sirva para você, encontre lugar no seu coração.
Não é um vídeo direcionado a faixa etária de idades, tá? Existem várias pessoas que mesmo não sendo jovens, já tendo passado por casamentos, por relacionamentos, vivem aí esses dramas, né, de ser confrontado com a questão de, vamos ter um relacionamento sexual, você já foi casada um dia, então não tem mais porquê da gente ter que esperar alguma coisa porque você já tinha um relacionamento sexual antes. E o que a gente falou aqui vale para todas as faixas etárias de idade, até porque a Bíblia ela não menciona ou ela não limita idades, né? Então mais vale agradar ao Senhor do que aos homens. Então que essa palavra encontre lugar verdadeiramente no teu coração, que o seu casamento seja abençoado, que o seu namoro seja abençoado, seja um namoro que glorifique o nome do Senhor, e o seu casamento também. Saiba esperar, tudo na nossa vida tem o seu tempo. Então, como diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Quer comer fruta verde? Nele, confie no Senhor, aguarde, porque Ele sempre tem reservado para nós o melhor. Então, basta que realmente nós descansemos, esperemos nele e cumpramos a sua palavra e a sua vontade. Amém? Um beijo para vocês, fiquem na paz e que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem com seus amigos que estão namorando, curta o nosso blog, se inscreva no nosso blog, compartilhe o conteúdo, curta esse vídeo no YouTube, compartilhe no Facebook, mas por favor, galera, curta lá no YouTube, comente no YouTube, tá bom? Beijão pra vocês, tchau, tchau. Beijo, tchau. Hoje nós estamos casados, não é verdade? Na nossa forma limitada de ver o que é ilimitado, até o casamento seria o limitado. Depois do casamento é até a nossa morte. Complexo. Muito complexo. Não, tu conseguiu entender mais ou menos? Não. Não, nem eu.